Muito bom dia a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez para meditarmos um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Vamos ler um texto que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 25, onde a Palavra de Deus nos diz assim: Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Em algumas pregações que eu tenho feito, eu tenho falado sobre a nossa condição diante de Deus. Eu tenho mostrado como nós somos imperfeitos, como nós somos completamente falidos diante de um Deus santo, perfeito, infinito. Eu tenho mostrado a nossa total incapacidade de obedecermos a Deus, de nos justificarmos diante de Deus através das nossas obras. Para que a gente se torne justo diante de Deus, nós não podemos ter nenhum ato egoísta que seja. Mas isso para a gente é impossível, porque para isso a gente não poderia descansar sabendo que existem pessoas que passam fome, que passam frio, crianças que dormem ao relento. Então a nossa condição diante de Deus é uma condição humilhante, porque nós não temos como retribuir o amor que Deus tem por nós. A graça de Deus para conosco, nós não podemos merecê-la. Nós somos completamente incapazes diante de Deus, incompetentes em obedecê-lo, em cumprir a sua vontade para as nossas vidas. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. O que eu quero falar hoje é que nós temos que tomar muito cuidado por compreender o contexto bíblico, né? Para que nós possamos crescer espiritualmente, porque é isso que Deus espera de nós, né? Nós tomarmos consciência de que não somos merecedores da graça de Deus, de que temos que nos sentir humilhados diante da sua santidade e da sua perfeição, isso não pode criar em nós um sentimento de tristeza. Não uma tristeza de acordo com o mundo, uma tristeza que seja acompanhada por um remorso, né? Porque a tristeza segundo o mundo, ela só pode trazer condenação para nós. Quando nós percebemos que Deus é infinitamente bom para conosco, mesmo que nós não mereçamos esse amor que Deus tem por nós, essa bondade de Deus, ela tem que nos levar a um arrependimento. A gente aprende isso em textos como 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, onde a palavra de Deus nos diz: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, essa tristeza que nós podemos sentir quando analisamos a nossa real condição diante de Deus, quando nós percebemos que somos incapazes, é que Deus quem desce do seu trono de glória vem nos resgatar deste domínio das trevas. Quando nós percebemos isso, isso tem que nos levar a um arrependimento. E isso é para a nossa salvação. Então nós não podemos ficar tristes por tudo aquilo que nós deixamos de fazer, ou por tudo aquilo que nós fazemos errado. Não uma tristeza com remorso, é uma tristeza que seja com arrependimento, para que a gente se esforce por não continuar
seguindo desta maneira. E é por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. É uma liberdade que ela é perfeita, uma liberdade que nos livra de todos os sofrimentos, de todas as complicações que possam existir em nossas vidas, né? Nós que viemos aqui à frente para trazer as mensagens de Deus que estão aqui nas Sagradas Escrituras, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós dissemos, com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que nós proclamamos aqui na frente. Porque nós estamos sujeitos a uma cobrança muito maior. Nós temos que nos esforçar por mantermos sempre na sã doutrina. Nós temos que ensinar tudo conforme a Bíblia nos orienta. Nós não podemos dizer nada que esteja fora da Bíblia, que não esteja de acordo com a Bíblia. Nós temos que tomar muito cuidado quando interpretamos os textos para ensinarmos aqui, porque a gente não pode sair daquilo que a Bíblia nos orienta. Então, às vezes, um erro que para nós pode ser uma coisa pequena, uma coisa mínima, alguém pode tropeçar por causa daquilo que nós dissemos aqui. Então nós temos que tomar muito cuidado porque nós podemos estar trazendo maldição para nós mesmos. Isso a gente pode aprender em textos como Gálatas capítulo 1, versículo 9, onde diz: como já dissemos, agora repito, se alguém nos anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós dissemos aqui, para que a gente não desvie da sã doutrina, senão nós estamos correndo o risco de sermos amaldiçoados. Então, para que a gente possa entender o contexto bíblico e para não correr o risco de criar uma tristeza que seja segundo o mundo e que possa trazer a morte, é que hoje nós vamos falar sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e nós vamos tentar juntos aqui compreender o que significa sermos totalmente livres. O primeiro ponto é realmente nós compreendermos que somos incapazes de obedecer a tudo que Deus nos orienta. Nós somos pecadores, continuaremos pecando todos os dias de nossas vidas, né? Ainda que nos esforcemos além dos nossos limites. Isso tem que trazer sim uma sensação de humilhação para nós, né? Porque para nós é impossível obedecermos a Deus. Porque Deus é perfeito, é santo, Ele é infinitamente bom e justo. Nós temos que reconhecer a nossa total falência diante desse Deus todo-poderoso que nós adoramos. Mas acontece que Deus sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Deus sabe como nós somos imperfeitos. Deus não espera nada de nós para que Ele nos ame. Deus não espera que nós nos tornemos perfeitos para que depois Ele venha nos amar, para que depois Ele venha a nos salvar. Deus simplesmente nos ama. Por isso é que nós estamos livres de nos preocuparmos com as nossas limitações, as nossas fraquezas. Porque a nossa salvação não depende de que nós nos tornemos perfeitos para sermos salvos. E se dependesse, eu acho que nenhum de nós aqui seria salvo. Acho não, tenho certeza. Nós estamos livres de sentir remorso por tudo aquilo que nós deixamos de fazer ou por aquilo que nós fazemos de errado. Né? Porque é impossível que a gente acerte o tempo todo. É impossível que nós deixemos de pecar. Só que Deus sabe disso. Ele nos aceita assim como nós somos. Ele nos ama assim como nós somos. Por isso nós temos que sentir humilhados. Porque não conseguimos obedecer a Deus. Agora, esse aprendizado, quando nós tomamos consciência disso, nós não podemos ficar simplesmente com remorso. Nós temos o quê? Nós temos que nos arrepender por nossa incapacidade, por tudo aquilo que nós fazemos de errado, e temos que nos esforçar todos os dias para melhorar, por reconhecermos a bondade infinita de Deus para conosco.